Olá, o Ela Show está no ar. Bem-vinda, amigas. Hoje eu tenho uma pergunta para você. O sexo no seu relacionamento representa quanto? Mais ou menos de 50%? Se for mais de 50%, você está correndo um grande risco de não ter um relacionamento. O Moca Plaza Shopping vai te deixar com água na boca. As melhores opções de gastronomia reunidas em um único lugar. Aproveite! Meninas, hoje estou aqui com a sexóloga Gislene Teixeira. Tudo bem, Gi? Tudo bem, e você? Tudo jóia. E ela vai esclarecer para nós muitas coisas sobre sexo, relacionamento, se existe um sem o outro. E agora eu quero saber por quê. Se o sexo for mais de 50% importante num relacionamento, corremos o risco de não ter um relacionamento. Então, na verdade, até tem um relacionamento, só que ele não é saudável. Ah, sim, saudável, é verdade. Saudável. E ninguém quer ter um relacionamento que não seja saudável, né? Só por ter uma pessoa do lado não Exatamente. serve, né? Aí é melhor ficar sozinho. O que acontece? Um relacionamento, relacionamento é sexo e relacionamento. Não é separado, tá? Quando a gente separa, ou você só tem alguém do seu lado, que também não é um relacionamento, só está com uma pessoa, ou você só tem sexo. E é o que todo mundo, assim, a grande maioria reclama hoje em dia. Ah, os caras só querem transar. De repente você está conduzindo para esse lado e você não está percebendo. Pode ser uma autossabotagem. O que acontece? Um relacionamento é sexo e relacionamento. Se você coloca o foco principal, o maior foco no sexo, ele não se sustenta sozinho. Então, por exemplo, o meu sexo é importante 80% no meu relacionamento. E de repente acontece alguma coisa, uma doença, uma cirurgia, um parto, e a pessoa precisa ficar um tempo, ou simplesmente eu tenho uma cliente, uma cliente que precisou ficar 10 dias usando pomada ginecológica, porque ela estava com um corrimentozinho, e o marido não deixou, falou para ela, 3 dias já chega, né? Porque se eu não tenho com quem transar em casa, então pare. E ela parou o tratamento, a aplicação da pomada. E o que acontece? Se você precisa parar a sua atividade sexual por algum motivo, e o seu relacionamento fica abalado, ele não vai se sustentar sozinho, né? Poxa. Tirou o sexo, não se sustenta, você tem sexo, você não tem relacionamento. E principalmente saudável. Então é preciso balancear isso, Sim. né? E como a gente faz para balancear isso? Sexo e relacionamento, companheirismo e tudo mais. Bom, como balancear? Primeiro de tudo precisa conhecer a pessoa com quem você está se relacionando. E este começa pelo diálogo. Então, de fato, o relacionamento é construído. Nenhum relacionamento começa pronto. E pensando no início, de fato, um relacionamento, as pessoas falam assim, eu quero um relacionamento sério. Mas um relacionamento, ele não começa sério e não começa um relacionamento. Você começa conhecendo a pessoa, você começa a se relacionar com a pessoa de maneira muito solta, leve, tem que ser assim, porque senão já vira uma prisão. E esse relacionamento, ele vai sendo construído bem aos pouquinhos, todos os dias, na verdade, ainda que dure 20 anos. Então precisa de diálogo, a gente precisa conversar com a pessoa, entender o que ela quer, o que ela gosta, o que ela não gosta, como é que se dá esse relacionamento, como é que esse comportamento acontece. Tá falando sexualmente, né? Assim, ou num todo, sabe? Conhecer também o que o marido mais gosta de comer, a roupa, a cor, isso também influencia? Ou a gente está falando de o que sexualmente a outra pessoa aceita ou não, gosta ou não? Em todas as partes, né? Porque o diálogo, ele também entra na construção da sexualidade. Só que
a construção da sexualidade, primeiro ela se dá conosco, né? Então aí entra a questão da masturbação, que é um mito, um tabu, um medo, um preconceito, um bicho-papão para muita gente. Você precisa estar bem resolvida, você individualmente, para depois conseguir ter uma boa relação? Sim, inclusive essa questão de estar bem resolvida, tem muita gente que fala assim, eu quero um relacionamento para ser feliz. Já tá tudo errado. Meu Deus. Né? Tudo errado. Porque a gente precisa de um relacionamento para fazer com que a gente seja mais feliz. Eu já preciso ser feliz, entrar num relacionamento, numa relação feliz, bem resolvida comigo mesma. O outro vai agregar, ele precisa me transbordar. Então essa história da metade da laranja, a tampa da panela, é um tiro no pé. Porque, na verdade, você tem que ser inteira. Você é inteira e o outro vai agregar. Ele não pode te completar. Como conhecer a pessoa? O diálogo, ele é muito importante, mas a gente não vai chegar para a pessoa e falar assim, para o homem, por exemplo, e falar assim, que você gosta de lingerie vermelha? O que você acha do fio dental? Tem a vergonha também. Tem a questão do pré-julgamento, você achar que a pessoa vai te pré-julgar, de perguntar essas coisas. Né? Às vezes a gente não pergunta por vergonha. E atrapalha, né? Como fazer isso delicadamente? E também, às vezes, perde a surpresa, né? Porque o relacionamento, ele precisa de surpresa, precisa surpreender o parceiro e a parceira também. Então, não adianta eu falar assim, não é que não adianta, não é legal, não é uma boa abordagem. Falar assim, o que você acha de colocar um chicote na próxima relação? Né? O cara vai se assustar, vai falar, como assim, né? Mas, então existem maneiras bem sutis. Então, por exemplo... Conta. A gente tá lá assistindo, pode falar aquele nome do filme famoso? Pode. O 50 Tons de Cinza, 50 Tons de Liberdade, enfim. Aquele maravilhoso Mr. Grey, né? E aí tem aquela sala, aquele quarto maravilhoso, cheio de coisinhas. E aí a gente tá lá assistindo e não sabe. Com o marido, né? Com o marido. Namorado. Marido, namorado, ficante, peguete. É. E aí a gente não Crush. sabe se cabe na relação um chicote. E aí tá o momento. Então tudo que a gente puder utilizar para pegar informação e colocar na nossa relação é válido. Então a gente tá lá assistindo ao filme e fala assim, nossa, olha, ele pegou o chicote. O que você acha de um chicote? E aí, o que você acha disso? E aí, o seu parceiro vai falar, Deus me livre, imagina, se eu transasse com uma mulher que pegasse um chicote, não ia rolar. Você já sente a reação dele. Sente. Ou ele fala assim, nunca transei, sabe que eu nunca pensei nisso, mas pode ser muito interessante. Aí você já guarda ali, guarda a cartinha na manga e vai, né? Outra oportunidade, vai, assim, de uma outra coisa. Um filme comum que você esteja assistindo, romântico, por exemplo, e aí um romance, Água com Açúcar, e você fala, já pensou transar ali na beira da lareira? E aí você já vai descobrindo qual é o gosto do cara. Se ele gosta de um vinhozinho na beira da lareira, de dormir de conchinha, você não precisa perguntar. É pegar essas sutilezas, que são estratégias, que você coloca dentro do seu relacionamento. Muito bom saber disso, viu? Gi, você falou em surpresa, né? Nossa, isso é um tabu, né? Porque a gente fazer uma surpresa para o marido, para uma namorado, parece legal, né? Quando a mulher quer dar aquela mudada, mas também dá um medinho de errar, não dá aquele friozinho na barriga, meu Deus, o cara falar, que é isso? Me fala, dá uma dica assim, pra gente de como fazer surpresa, mas não cair no ridículo, né? Como é que você trata esse assunto aí da surpresa? Eles gostam? Então, homem não gosta de surpresa. Gente, já começamos tudo errado. Homem não gosta de surpresa, mas ele gosta de ser surpreendido. Parece como surpreendê-lo sem eles captar. Parece que é a mesma coisa, mas são coisas distintas. Surpresa para o homem é aquela coisa, tipo, ele foi pego de surpresa e ele não sabe o que fazer e ele perde o domínio da situação. E o homem precisa ter o domínio da situação. Isso é até uma crença, isso é inconsciente. Perdeu o controle, pode ser uma brincadeira, já não tá legal. Agora, precisa ser surpreendido, porque senão entra na mesmice, naquele arroz com feijão de todo dia. Agora, então, como é que eu vou surpreender sem fazer uma surpresa? A gente precisa dar dica para ele de que vai acontecer uma surpresa. Gostei dessa. Então, a gente fala assim, amor,
Fala de manhã ali, no café da manhã, quando ele estiver saindo, aquele beijo de despedida, você fala assim, amor, hoje vai ter uma surpresa pra você. Ai, né? Gente, que legal! Ou se prepara que hoje, quando você voltar, vai ter uma coisinha diferente pra você. Ou algo desse tipo. Adorei. Ele não vai, e ele vai ficar o dia inteiro pensando o que é que essa maluca vai aprontar. Primeiro que você já deixa ele com você na cabeça dele O dia inteiro. todo, né? E cabeça de homem é assim, né? O que ocupa é o que vale. Por isso que é muito fácil conquistar homem casado. Porque a mulher, a esposa, ela não dá muita atenção pro marido. E aí entra aquela coisa do relacionamento na rotina, aquela coisa toda. Não dá atenção, você diz no sentido de não saber detalhadamente o que ele gosta, é isso? Ou perceber o dia a dia dele, o que ele faz, o que ele não tá fazendo, nesse sentido. Também, mas ela não ocupa a mente dele. Ah, tá bom. E tem aquele ditado, né? Mente vazia, oficina do diabo, alguma coisa assim. Vale pra gente fazer uma adaptação aí pro sexo. Por Mas não dá pra ocupar a mente dele com chateação, né? Não, a gente ficar tem que irritando ser, e tal, não. porque é o contrário. Tem que ser com coisa positiva, coisa bem gostosa. Então, o que a gente faz? Tem que ocupar a mente dele. Então, o homem casado é muito fácil, por quê? Porque basta uma surpresa, pronto, já ocupou aquela mente. Falar, nossa, você tá com perfume novo, né? E você passa, vai embora, ele fala, nossa, alguém notou, né? Alguém me notou. E a surpresa, então você fala, hoje tem uma surpresa pra você. Hoje, quando você chegar, ele não sabe se é o prato principal dele, se a sogra vai estar lá, ele não sabe se a surpresa é positiva ou negativa, né? Se vai estar aquele cunhado que vai estar lá esparramadão no sofá, tomando a cervejinha dele, ou se é uma surpresa sexual, algo do tipo. Então, você ocupou a mente dele, ele sabe que vai ter alguma coisa diferente. Então, o que não pode é, de repente, você surpreender de fato, né? A surpresa de fato, e você apaga todas as luzes, acende um monte de velas, como eu tenho clientes que já fizeram isso, e aí ele chega, abre a porta e fala, o que aconteceu aqui? Não paguei a conta de luz, e, né, por isso que tem essas velas, morreu alguém, né? Então, se ele já foi avisado que hoje tem, ele vai... evita aquela reação negativa, ele já vem esperando algo. Isso, e aí ele abre a porta, vê a vela e ele fala, não sei o que significa isso, mas... que legal. Então você tem que dar dicas. E hoje em dia a gente tem a facilidade do WhatsApp, né? Vale também durante o dia mandar umas mensaginhas, dando alguns indicativos do que pode ser. Vale. Ou fala de manhã e dá aquela prolongada, assim, pra ele ficar bem curioso. Depende do impacto que você quer, né? Se você fala assim de manhã, hoje tem, e aí lá depois do almoço você manda, não sei, uma mensagem, uma flor, você tira uma foto só segurando a tirinha da calcinha assim, e aí nada você de nude, né? Não, nada de nude. Negócio não... Ou você puxa assim a alcinha do sutiã e só manda uma foto assim, então ele já sabe, você já vai dando dicas. O que é? Ai, né? Bem legal, hein? E sutileza, porque se for muito chocante, aí você, né, perde o encanto. Gente, que legal que tá esse assunto aqui, a gente vai aprender muito. Eu vou rapidinho para um breve intervalo, eu já volto. Fica aí porque tem muita dica ainda, hein, Gi? Tem bastante. Tchau. Você já parou para pensar em quanto tempo e dinheiro a gente perde escolhendo um carro zero? Nós da Mainland, em parceria com a Porto Seguro, temos um excelente produto para você. Uma assinatura de carro 0 km que já vem com toda a documentação paga, seguro da Porto Seguro com todos os benefícios agregados e toda a manutenção preventiva paga com o serviço de leve e trás. Interessante, né? Então entre em contato conosco, nós vamos te ajudar a realizar seu sonho. Estamos voltando aqui com a sexóloga Gislene Teixeira. E a gente tá gravando num lugar bem legal, né? Muito legal. Super exótico. Gente, aqui é um ônibus. Olha que adaptado, uma decoração maravilhosa, ar-condicionado. E é num espaço aqui na Moca, na Paz de Barros, se chama Too Hype. É um espaço de entretenimento bem diferente. Eu já mostrei pra vocês algumas vezes aí. E dá pra fazer festa aqui dentro. E hoje tô aqui com a Gi. E tá gostoso aqui, né? Aqui tá uma delícia. E esses lugares exóticos...
também vale até para o assunto que a gente está falando. Porque de repente você muda o lugar, e pode ser, por exemplo, o lugar que você vai transar na sua casa, e você vai ter uma outra visão, um outro cenário, e aquilo pode fazer a diferença, principalmente porque o homem é visual, né? Ah, eu ia te perguntar isso agora. O homem é super visual, a gente já sabe. E a mulher também tem isso? Porque às vezes o homem gosta muito de assistir filme pornô, ver uma revista, e isso não é o histórico da mulher. Como é que funciona? O homem, ele é 100% visual. Então ele viu, já fica excitado, aquela coisa toda. Porque, na verdade, e aí ele aumenta o repertório dele cada vez mais, porque já é muito natural o visual, com filme pornô. Por exemplo, as revistas masculinas, elas são feitas para homens. Não tem uma revista, as revistas de sexo, né? Para homens. Não tem para mulheres. Até tentaram fazer já, mas não foi pra frente. Por quê? Porque a mulher não é visual. Não é visual. Não adianta ela ver lá um monte de homens pelados que pra ela aquilo, legal, e não tem efeito nenhum. Então, mulher não é visual. E isso entra numa questão que o homem é visual e ele não se importa, coisa que a mulher se importa muito, ele não se importa se a mulher tá gordinha, se ela tem celulite, se ela tem estria. Aliás, eles não sabem qual é a diferença de celulite e de estria. E a gente fica super, com vergonha, não quer mostrar, quer às vezes fazer com a luz apagada, não quer tirar roupa. Luz apagada é um prejuízo muito grande pro homem, porque ele gosta de ver. Relação, né? Pra relação, porque ele gosta de ver. E a mulher, ela não é visual, ela é auditiva e sinestésica. Então, o toque é muito importante para ela, fazer carinho, cafuné, deitar no peito, aquela coisa toda. E ouvir, né? Escutar. E o homem é visual. E aí, só que os dois se complementam. O visual, o auditivo, o sinestésico, o toque se complementa. Por isso que vem o relacionamento e a parceria saudável. Então, se a gente não é visual, como que a gente faz para buscar informação de como atender este homem que é visual? Então, para aumentar, a gente precisa aumentar o repertório sexual, repertório erótico. Como que a gente pode fazer isso? Grande parte das mulheres não gosta de filme pornô. Pois é. Mas a gente pode aumentar esse repertório, por exemplo, com contos eróticos, com filmes que não é exatamente pornográfico, erótico. Mas que tem sexo que é o erótico. Tipo, tem 50 tons de cinza. Exatamente. Isso vai dando pra gente um repertório diferente, vai despertando criatividade, desejo, tesão, aquela vontade, porque quanto mais a gente vê, mais a gente quer. E se você não vê nunca, você não vê, não ouve, não fala, perde a vontade e a necessidade também, né? A necessidade. E aí vai ficando mais velha, vai vindo a questão dos hormônios, da mudança toda. E aí quando vai ver, você nem se importa mais se tem ou não tem relação sexual no seu relacionamento. E aí assim, a gente tem muito que se preocupar com o que o homem gosta, qual a necessidade dele, pra gente tentar se adequar. Mas o inverso também é real, né? Eles também têm que entender que a gente tem necessidades também, que eles não, mas eles têm que se preocupar. Por exemplo, as preliminares, né? Que a mulher se importa muito com isso e o homem não dá atenção, né? Então, isto é tem duas questões aí. Você falou assim, temos que nos preocupar, tem que se adaptar. Isso na programação neurolinguística a gente fala que é intervenção perdida. Sempre que a gente fala tem que, né? A necessidade de... Não, é um relacionamento, então tem que... é importante que seja confortável para os dois. Se eu tenho que, ou ele tem que, já coloca a necessidade, a obrigação. E aí já não é prazeroso. Não é prazeroso, já não flui tão gostoso. Então, qual a importância do que vai ser feito? A importância da preliminar, a importância de qualquer outra coisa. Colocou você mesmo, você com você. Tem o que, reveja os conceitos, porque já não é legal. Já vira obrigação, né? Exatamente. Então tem que ser gostoso para os dois. Eu não tenho que me adequar ao outro, nem o outro a mim, mas um complementar o outro. E para isso entra o diálogo. O que o outro gosta e que eu posso fazer, né? E a questão das preliminares, ela é extremamente importante. Para os homens, não. Porque homem basicamente é assim. Ficou ereto, penetrou, acabou. Resolveu a situação, tá tudo em ordem. E mulher não, né? Mulher, ela precisa de um tempo maior até para chegar ao orgasmo. A coisa funciona de maneira diferente. Tem até aquela analogia que a mulher o homem é um forno micro-ondas e a mulher é um fogão a lenha. Tem que esquentar e demora. E aí os homens
para ele, penetração é tudo, tá tudo resolvido. E a mulher precisa das preliminares, mesmo porque mulher é muito emocional. E aí uma pergunta que me fazem muito, uma pergunta clássica, quando começam as preliminares? E tem gente que não sabe a diferença de preliminar e de sexo em si. Tem gente que acha que o sexo oral que é sexo, fica na dúvida se é sexo, se é preliminar, o que acontece. E tem muita gente que fala assim, não, sexo oral é preliminar, porque o sexo é só penetração. Então começa uma grande confusão aí. Agora, quando é que começam as preliminares? É no momento que eu tiro a roupa e que eu vou transar? Não. As preliminares, elas começam quando termina a última relação. Então vamos supor, eu transei hoje e vou transar só no próximo sábado. As preliminares para a próxima relação, ela começa hoje, quando eu acabei de terminar a minha relação. Então é você construindo a situação no dia a dia até a próxima. Até a próxima. Mas aí a gente mata os homens, né? Porque mas eles têm que aprender. Porque senão, o que acontece? A preliminar não é só sexo oral, não é só o beijo, mas é o cuidado, né? É o cuidar do outro, é o carinho, é a atenção. E mulher precisa disso. Então, mandar o bom dia. Não adianta brigar de manhã e querer fazer as pazes com sexo à noite. Porque isso não funciona. Não funciona. E o homem não entende desse jeito. Briguei de manhã, quero mostrar pra ela que eu tô de bem, dá o dedinho. Trago flores e tá tudo certo. Se trouxer flores, ainda tá bom. Mas aí ele quer transar. Eles são muito ogros, vamos falar a verdade? Mas a gente não vive sem eles. Ai, verdade. Eles são demais. A gente precisava fazer assim, na escola tinha que ter aula de sexo para eles, né? De preliminares, então, de cuidar bem, de tratar, porque eles não entendem a nossa cabeça, né? Eles não entendem, mas a gente precisa fazer uma parceria. E pode ser na escola, por exemplo, né? Ou em algum outro lugar da igreja, algum grupo que tenha homens e mulheres. Então precisa ensinar para eles. E antes de continuar esse papo aqui, Gi, deixa suas redes sociais e como as pessoas podem ter um contato próximo com você para você ajudar no relacionamento. Meu Facebook é Gislene Teixeira. O meu blog é divisexy.blogspot.com.br. O meu WhatsApp é muito fácil de me achar, é 11 São Paulo 981938211. E eu sou consultora erótica, sou coach de relacionamento e sexualidade. Eu dou palestras, eu atendo individual, atendo grupos. Que mais que eu faço? Eu tenho o café com sexo. O café com sexo a pessoa tem um desconforto, um problema, é algo muito pontual que ela resolve naquele momento e nós vamos tomar um café, porque é algo descontraído. Só você e ela? Só eu e ela. Que ela vai me contar o que está acontecendo. E então chama café com sexo porque a gente vai num café mesmo, toma um café, bate um papo. Ela já sai ali com uma provável solução, porque às vezes ela precisa digerir melhor. E por que café com sexo? Porque é o café e, de modo geral, vai falar sobre relacionamento e sempre tem sexo no meio. Então, é o café com sexo que eu atendo. O que mais que eu faço? Eu faço muito chá de lingerie e tem uma novidade que eu criei. É o chá de recomeço. Chá de recomeço é porque tem muitas mulheres que se separam, se divorciam e quando estão casadas, é o de praxe, né? Vai se separando das amigas, né? Vai se afastando naturalmente e quando separa precisa reunir as amigas de novo. Nada melhor do que fazer um chá de recomeço, reunir as amigas e como ela vai voltar para o mercado, para a pista, como dizem, ela precisa renovar o guarda-roupa de lingerie. Então a gente faz um chá de lingerie, só que chama chá de recomeço. Gente, que ideia legal. Eu tenho um monte de gente que eu conheço que dá pra gente fazer chá de recomeço. Eu criei o chá de recomeço porque tá mais fácil o chá de recomeço do que chá de lingerie. Então, se você quiser ter um contato mais próximo com a Gi, estão aí todas as redes sociais dela. E Gi, a mulher de hoje, de 35 anos, ela é diferente da próxima geração em relação ao sexo? É bem diferente, porque as de 35 anos hoje, 35, 40, nessa faixa etária, Nossa. Ixi, eu já tô bem lá pra frente. Já tô quase completando 49. E aí, o que acontece? Essas de 35, 40, por aí,
ainda venho de uma educação sexual bastante reprimida. Então não falava em... Se hoje ainda é tabu falar em masturbação, essas questões todas, imagina lá atrás. É verdade. Né? Então tem essa questão de elas estão começando a se libertar, mas ainda tem o tabu. Será que é certo? Será que eu posso? Será que eu não posso? Mas eu aprendi assim. Minha mãe disse que era errado. E aí ainda tem muito isso de que sexo é sujo, é feio, é pecado. Hoje a gente usa o termo sexo recreativo, mas, né, por exemplo, tem muitas mulheres que não... Homem nem pensar, mas tem muitas mulheres que não sabem onde é o clitóris. E é a única parte... Homem nem pensar o quê? Nem pensar que não sabe. Não, a maioria não sabe. E eles acham que sabe. Eles acham que sabe. Então, aí essa questão, questão, né? Mas essa questão, né? A gente, como se conhecer e a gente pode falar para o outro, deve falar para o outro, né? O que gosta, o que não gosta. Hoje a mulher de 35 não faz isso, né? A próxima geração é normal para elas isso, né? Sim, é importante falar, é necessário falar para o outro o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Porque de repente o cara acha que você gosta de sexo oral e você não gosta. E aí você fica lá quietinha porque você vai cumprir uma tabela. Cumprir tabela, vai agradar o outro. O que não é legal, né? E aí ele continua fazendo porque ele acha que tá você agradando. Gosta. Você não então reclama? ele vai fazer sempre. E aí entra a questão também de fingir. Quando a gente finge orgasmo, é uma catástrofe. E a gente acha que está resolvendo a situação. E na verdade está cada vez agravando mais. E essa geração próxima, como vai ser? Para eles é tudo tranquilo, fácil? Para eles está sem mais... tabu? Então, não tão sem tabu, porque hoje eles têm muita informação, mas não estão aplicando exatamente. Tá chegando muita coisa, mas precisa separar ainda. Mas com certeza é muito melhor do que a nossa. Eu vou rapidinho para um breve comercial e na volta a sexóloga Gislene vai falar pra gente algumas dicas como apimentar o seu relacionamento. Todos os dias na hora do almoço você encontra diversas opções no buffet da Dicunto do Moca Plaza Shopping. São mais de 40 tipos de entradas e pratos quentes para você se deliciar. De segunda a sexta, R$ 39,90 à vontade. Sábados, domingos e feriados, R$ 49,90 à vontade. Venha conhecer! Estamos voltando e agora a gente vai falar da parte boa, hein? Vamos falar da parte prática. Oba, agora é a melhor parte. Como apimentar o relacionamento, brinquedinhos eróticos, fantasias sexuais. Tem aí alguma fórmula legal pra gente... Fórmula não existe em relacionamento. Tem muita coisa que dá certo. Mas tem várias ferramentas aí, tem várias né, ferramentas. pra escolher. A gente só não deve falar fórmula. Porque quando a gente usa esse termo, parece que serve para todo mundo, serve né? para todo mundo e não serve para todo mundo. Verdade. Aí já entra uma das dicas, né? Tá. Não serve. Então vamos falar das ferramentas que tem para apimentar o relacionamento. Antes vamos falar de outra coisa. As pessoas falam assim: como que eu apimento o meu relacionamento? Sempre chega desse jeito. Só que para apimentar o relacionamento, a gente precisa saber se o relacionamento está ok. Porque às vezes a pessoa quer justamente, tá tão ruim que ela quer apimentar. Tá. Mas o problema não está no sexo, está no relacionamento que não está saudável. Primeiro precisa cuidar dessa parte, então, com tudo aquilo que você já falou pra gente. Conhecer seu marido, conhecer seu parceiro, detalhadamente, tal, dialogar. Deixar o relacionamento ok. O relacionamento, ele precisa estar saudável. E aí depois você mexe com a parte da sexualidade, de apimentar. E apimentar dá pra fazer muita coisa. Tem sex shop, tudo quanto é canto aí. E tem muita mulher que tem vergonha de ir até o sex shop. Por exemplo, fiz um chá de lingerie recente e a mulher falou assim: nossa, eu tenho muita vontade, mas eu não tenho coragem de parar nem na porta. Então ainda tem muito disso.
Mas dá para comprar online. Dá pra comprar online. Dá pra... Os produtos chegam em embalagem super discreta. Já pensou o porteiro dar uma olhadinha naquele bem escrito sex shop? Não é legal, né? Não, e não vale tem. ir com parceiro também no sex shop? Vale ir com parceiro, porque aí você já compra o brinquedinho adequado pro casal. Porque também corre aquele risco de você comprar uma coisa que chega na hora ele também não gosta e você não fez as perguntinhas básicas pra entender se ele gosta ou não e o tiro sai pela culatra. Isso mesmo. E hoje a gente tem uma super novidade. A nossa parceira Lógica Básica com Pimenta vai sortear um kit 50 tons. Gente, é só se inscrever no link aqui, tá aqui embaixo nos comentários, que você vai participar desse sorteio. Depois entra lá pra você conhecer o que é esse kit. Por que é básica com pimenta? Ai, mas antes de te dizer o que é básica com pimenta, acho que eu vou me cadastrar só pra ganhar o kit. Diz que é um kit super legal, importado. Não, na verdade eu já ganhei esse kit, ele é maravilhoso. Então, chama Básica com Pimenta porque a Janda, que é da Básica com Pimenta, ela diz que toda mulher é básica, mas pode pôr uma pimentinha ali, faz toda a diferença. Então é por isso que é Básica com Pimenta. É muito legal. E a Básica com Pimenta é uma loja, não só, não é um sex shop, é uma loja mix. Tem de tudo do universo feminino, né? Tem joias. Então entra, se cadastra nesse link aqui que você vai concorrer. Dá pra comprar um monte de coisas no sex shop. Você pode comprar vibradores. E o vibrador não é usado só pela mulher para se masturbar, mas é usado também para o casal. Porque de repente tem muitos casais que têm a fantasia de colocar uma terceira pessoa na relação, mas não quer colocar uma terceira pessoa porque não quer mexer no relacionamento, quer mexer na sexualidade. Então, de repente, é só colocar um vibrador que resolve a situação. Então, vai muito da imaginação, da criatividade. Tem gel que esquenta, gel que esfria, tem bolinha que explode, né, que sai o olhinho, tem os trimeliques que vai dar uma tremidinha, então já vai ajudar bastante. Tem muita coisa no sex shop. E hoje dá pra, de repente, você entrar na página da internet com o teu marido ou com o teu companheiro e também ver o que ele gostaria ou não, para não correr aquela questão da surpresa, né? Sim, também uma outra questão, mulher reclama muito que fala assim, só eu tenho que trazer novidade para a relação. Então é uma boa oportunidade de levar ele junto, né? Ou para ir diretamente num sex shop físico ou até pela internet. Mas navegar lá, olha, o que você acha disso, tem esse, e pegar as sugestões dele, porque aí vocês decidem em conjunto, né? E colocar apelidos nas partes íntimas, que a gente faz isso muito, né? É legal, dá vergonha. Tem gente que fala, né, no diminutivo. Eu particularmente acho engraçado, mas... Engraçado porque não é com você. Acho engraçado, né? Mas... Então, essa é uma questão, colocar apelidos, tudo depende. De modo geral, no dia a dia, né, fora do sexo realmente, as pessoas têm muito... Aí entra a questão do tabu, da vergonha, do pudor. Fala assim, eu não vou falar... Por exemplo, pênis ok, mas eu não vou falar pau, né? Então eu falo, o piu-piu, né? Piu-piu é aquele personagem lá, né, do desenho infantil lá. Agora, falar pro cara, vem cá que eu quero pôr a boca no seu piu-piu. Seu piu-piu é grande, não combina, né? E piu-piu é grande não, né? Piu-piu é pequeno. A parte mais generosa pro homem é o órgão sexual dele. Então, sempre que for falar no aumentativo, então, né? Piu-piuzão. Piu-piu. É melhor não pôr o piu-piu. Então, você fala pauzão, pintão. Agora, pintinho. Também não dá, né? Que pintinho gostosinho. Não, que pintão gostosão, né? Porque aí você tá aumentando o ego dele, né? Levanta a estima, né? Tem que levantar alguma coisa, ainda que seja a estima. Aí às vezes você fala e o teu marido não fala nada pra você. Você pensa que tá arrasando, né? Eu sou falante, né, no relacionamento. Mas no fundo, ele não tá gostando que você tá falando diminutivo. Então assim, e precisa prestar atenção nesses apelidos, né?
vai sentindo para ver se é aquilo mesmo, vai vendo qual é a reação dele, se ele dá aquela franzidinha na testa. Então, vai observando a linguagem não verbal, que é muito importante. E as pessoas, as mulheres principalmente, elas não exploram tudo que tem, né, no momento do ato sexual. Então, por exemplo, a visão precisa ser explorada. Desde o momento que você está fazendo alguma coisa com ele, por exemplo, sexo oral precisa ser olhado para ele. Então tem muita mulher que fica ali de cabeça baixa, o cabelo cai todo para frente, fica parecendo um filme de terror, Caverna, né? Então olha, porque quando você olha, primeiro que você sente qual é a reação dele. Se tá agradando, se não tá, se tá machucando, se tá incomodando, o que tá acontecendo. Então a gente precisa ter esse olhar de fato do que está acontecendo. Então a linguagem não verbal é muito importante, até para os apelidos do piu-piuzinho, né? Gente, que papo gostoso que foi aqui, Gislene, foi demais. E olha, eu gostaria que você viesse sempre aqui, porque só foi me convidar. divertido, foi engraçado. Se você de casa quiser mais vezes que ela venha, que ela fale assuntos diferentes, né, relacionados a sexo, pode comentar aqui que a gente vai tentar trazer com mais frequência, que foi muito bacana e instrutivo também. Gente, o Ela Show fica por aqui. Obrigada, uma ótima semana e encontro você segunda-feira às 20 horas novamente, hein? Um beijo.